Mulher Forte, por Monsenhor Landriot, arcebispo de Reims. Conferências feitas às senhoras da Associação de Caridade. Livraria Internacional, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que aqui é lido, é possível através do link que está no descritivo. Por favor, eu peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não o tenham feito. Tudo isso é muito importante em termos de engajamento e de ampliação e continuação deste trabalho. Caso você pense que este trabalho algo valha e queira auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. E também é possível auxiliar o trabalho aqui feito comprando livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo deste vídeo e de todos os vídeos, aliás. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, também orem por mim e por todos nós. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Amém. 7ª Conferência. Ela dividiu o trabalho e os alimentos pelos seus domésticos. Provérbios capítulo 31, versículo 15. Terminamos a questão simultaneamente vulgar e importante do sono. É ele um benefício da divina providência que nos foi concedido em cada dia para a reparação das nossas forças, para renovamento da vida e para encher algumas vezes a fraqueza e a precipitação do homem a sábios conselhos. O sono é um ditame precioso. É o banho salutar ao corpo e à alma. É um prudente conselheiro e um predicador cotidiano que nos recorda a nossa próxima e última partida. Mas, como as melhores coisas, o sono está sujeito a abusos, e neste caso produz efeitos contrários à intenção do Criador. Enfraquece, amortece e achata todas as faculdades e torna-se um sepulcro vivo para a humanidade. Quando os abusos do sono se relacionam à qualidade, isto é, quando notavelmente se mudam as horas preparadas pela natureza, quando reciprocamente se faz da noite dia e do dia noite, isto é um meio seguro de arruinar o temperamento e de preparar para a velhice anos constantemente doentios e convalescenças perpétuas que nunca terminam. As noitadas e as vigílias prolongadas têm morto mais mulheres que as exageradas mortificações, e se a religião importasse todos os sacrifícios que o mundo impõe aos seus cortesãos, não haveria recriminações para ela. Sob o ponto de vista da higiene física e moral, é melhor deitar cedo e levantar cedo também. Tudo lucra com isto, a saúde, os negócios, a facilidade e a excelência da oração. Mas forçoso é não o dissimular. A luta com o travesseiro é uma das mais violentas pela sua doçura e uma das mais terríveis que podem pôr em experiência a coragem do homem. E para quebrar em cada manhã as cadeias do leito, é necessário desenvolver uma grande energia. Este inimigo é tanto mais perigoso quanto é mais acariciador. As suas violências são mais pérfidas, porque são rodeadas de tanta suavidade que afinal nos deixamos persuadir por elas, pois chegamos a acreditar que o nosso inimigo tem razão e que no fim de tudo é uma crueldade deixarmos-nos martirizar assim. Eu creio, senhoras, que não dissimulei as dificuldades, mas pelejei pela minha causa, que é também a vossa, perante a vossa razão e a vossa sabedoria, e julgo haver ganho neste tribunal. Entretanto, se fazeis apelo em cassação e desejais que a causa de novo seja evocada perante o tribunal da preguiça e dais ouvidos aos seus numerosos advogados, tenho já a certeza de que a primeira sentença será reformada. Pois bem, consinto em perder, mas com uma condição: far-se-á inserir na sentença a explicação de que o processo havia sido ganho pela razão, mas que no Supremo Tribunal da Indolência, a preguiça, rodeada dos seus advogados, fez cassar a primeira condenação.
A continuação do texto pode traduzir-se assim: a mulher forte dividiu o trabalho e o seu sustento pelos seus domésticos. Outrora, quando as famílias e as sociedades eram profundamente cristãs, os domésticos, segundo a etimologia da palavra, faziam realmente parte da casa, pois doméstico vem do latim domus, que significa aquele termo, no caso, casa. Outrora, uma família formava um corpo onde os próprios domésticos tinham um lugar na organização da família. Eram membros secundários, mas pertenciam realmente ao corpo. Deste modo, permaneciam perpetuamente na casa e ali passavam a vida. E quando já não podiam mais trabalhar, eram tratados com cuidado paternal e algumas vezes filial. E mais tarde, ao soar-lhes a derradeira hora, caíam de vetustez, como o ramo que fenece sobre o tronco. Relações de benevolência e caridade cristã uniam os amos aos servos, e estes permaneciam no seu lugar de inferioridade, como devia ser. Mas sentiam-se amados, amavam também. E nenhum laço, embora formado de ouro maciço, valia o laço do amor. Santo Agostinho falava com efusão de uma velha ama que cuidava da infância de sua mãe, e que até mesmo tinha levado às costas o pai de Santa Mônica, como as donzelas costumavam levar as criancinhas. Sicut dorso grandius cularum, poelarum parvuli portaris solent. Esta recordação, continua Santo Agostinho, a sua velhice e a excelência dos seus costumes asseguravam-lhe, numa casa cristã, a veneração dos amos, que lhe haviam confiado seus filhos. Mas o seu zelo correspondia a tamanha confiança e possuía-se da necessidade de um santo rigor de corrigi-las e sempre de uma admirável prudência para instruí-las. Hoje, senhoras, as coisas mudaram, e raríssimos são exemplos tais. Há, por sem dúvida, honrosas exceções, e ainda se encontram criados que adoram os amos, que em verdade fazem parte da família, que são os únicos filhos da casa. É-lhe fácil e doce o serviço, porque lhes é principalmente imposto pela afeição. Eles aturam os defeitos dos amos, e estes os deles. E tudo anda com a perfeição relativa que é, às vezes, muito imperfeita, mas que, afinal, é quase sempre o menor mal e o único bem possível nos negócios deste mundo. Sim, encontram-se ainda famílias cristãs que entendem assim a domesticidade, mas certo é, infelizmente, que se tornam raríssimas, de dia para dia. Hoje, graças ao espírito do orgulho, de independência e de irreligião espalhado por toda parte, os bons criados são difíceis de encontrar, e igualmente os bons amos. E assim, como dois focos colados em face um do outro se aquecem mutuamente, pode dizer-se também que as más qualidades dos domésticos aumentam as dos amos, e vice-versa. Os criados têm pretensões exageradas, não podem sofrer a menor queixa, tudo os fere, e, por outro lado, os amos não mandam talvez com bastante cristandade. Assim, em toda parte se ouve um concerto geral de queixumes e de recriminações. Os amos acusam os criados, os domésticos não poupam nada os amos, e certas casas convertem-se em ônibus, em que os criados entram para saírem imediatamente. Disse-vos algumas vezes, senhoras, que se tivesse que pregar a vossos maridos, poderia ajuntar uma espécie de contrapartida, que não seria o oposto, mas o complemento das minhas instruções. Mas dirijo-me a vós. A minha palavra devia limitar-se aos vossos deveres. Ajuntarei agora aqui que, se tivesse de pregar aos vossos domésticos, teria de dar-lhes numerosos conselhos, muito úteis à organização do interior da vossa casa. Porém, como estão ausentes, é a vós que eu devo instruir, deixando na sombra tudo quanto diz respeito às obrigações dos vossos servos. Parece-me que cumprireis muito bem os vossos deveres com relação a eles,
Se entrardes no espírito desta palavra, abre aspas, ela madruga e distribui o trabalho e o sustento pelos seus domésticos. Fecha aspas. Vede o sol, reponta no horizonte e, derramando a sua luz, parece distribuir também o trabalho a cada criatura, e como recompensa, prepara de antemão todos os alimentos que devem sustentá-la. Não é ele quem, esclarecendo o mundo, convida o artista a entrar na oficina, o lavrador a voltar ao campo, o piloto a sair do porto? Não é ele quem prepara os germes no seio da terra, quem os aquece e os conduz sucessivamente ao ponto de maturação, que espera com impaciência o homem de estado e o pobre do campo? A mulher, diz a Bíblia, deve ser o sol de sua casa e esclarecer e aquecer como o astro do dia. Ilumina a cada um o que deve fazer, reparte o trabalho, distribui-o em sábias porções e, quando as coisas são assim reguladas desde manhã, ela fiscaliza-lhes a execução. Então tudo marcha admiravelmente, porque tudo é esclarecido pelo espírito de regularidade da dona da casa. O seu olhar, que tudo vigia, projeta a luz, e esta luz é o mais forte e o mais insinuante de todos os conselheiros, como também o mentor, alternativamente mais doce e mais severo. Uma mulher que preside ao movimento do interior da sua casa não tem necessidade de falar. Fala por ela a sua presença, e a simples convicção de que tem os olhos abertos, de que toma conta das menores coisas, faz com que tudo vá como sobre os trilhos de um caminho de ferro. Vede, ao contrário, a casa em que a dona se levanta tarde e dorme moralmente o resto do dia. Tudo é entregue ao acaso. A desordem introduz-se nas cabeças e nos serviços. Há uma confusão geral de ideias e dos objetos, uma embrulhada que recorda os casos primitivos. A senhora dorme até tarde, os domésticos fazem quase outro tanto, a senhora sonha durante o dia, ocupa-se com a toilette, com danças e visitas, e a casa, entregue a si própria, torna-se o que pode. As crianças são quase abandonadas, e os serviços acumulam-se na mais bela desordem. A mulher, sol da casa, não deve limitar-se a iluminar, deve aquecer, porque a luz deve partir do coração. Deveis, senhoras, vigiar os vossos criados, tomar-lhes conta dos passos, no interior e no exterior, vigiá-los, sobretudo, nas suas relações com os vossos filhos, pois demasiadas vezes o espírito e o coração das crianças são perdidos pelos domésticos. E se fosse permitido revelar tudo quanto a história do coração humano ensina, sob este ponto de vista, dir-se-iam coisas espantosas. Eu estava há 20 anos encarregado da direção de um pequeno seminário e recebi um dia a visita de um pai, profundamente indignado, que me dizia com amargura que seu filho tinha sido corrompido na nossa casa. Eu sabia o contrário, mas nada podia dizer, e como acontece muitas vezes, em iguais circunstâncias, tive de aceitar em silêncio uma censura imerecida. Algum tempo depois foi-me permitido falar, e facilmente demonstrei ao pai que fora na sua própria casa que seu filho havia sido perdido pelas relações de um doméstico. Vigiai, pois, os vossos filhos, vigiando os vossos criados. Vigiai as saídas, os passos, as entradas e as relações. Vigiai-lhes as palavras e as ações. Mas peço que o façais com bondade. Peço que a luz da vossa vigilância tenha o calor de uma afeição completamente cristã. Amai os vossos domésticos. Lembrai-vos que pertencem, como nós, à natureza humana, que eles são as imagens de Deus e que têm sido resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Falai-lhes com a maior bondade possível. Se vos escaparem alguns movimentos de vivacidade, sabei encontrar a ocasião de repará-los por uma sincera benevolência. Que a vossa vigilância não seja inquieta, nem suspeitosa, nem andeis sempre a espionar-lhes os passos. Muitas vezes fazemos os homens bons julgando-os bons, e tornamo-los maus crendo-os maus, ou pelo menos ferimos-lhe o coração, e algumas vezes
para sempre. Evitai o que faça sentir mau humor, teima, capricho. Hoje a senhora está agradável e tudo irá bem. Os domésticos poderão ter a sua folgança e cometerem loucuras impunemente. No dia seguinte, a lua está no quarto minguante. Ai dos habitantes da casa, ai dos criados! O café da senhora está muito frio e, entretanto, tem a temperatura habitual. A sopa está demasiado salgada e, todavia, levou a dose ordinária nos temperos. O quarto está cheio de fumo, é o criado que tem a culpa. E, contudo, o desgraçado nem fez o vento, nem a chaminé. Daqui uma algazarra de fazer medo. A voz, ou antes, os gritos da senhora retumbam desde a adega à água furtada, do pátio às casas vizinhas. Nada desconsidera tanto a autoridade como semelhante procedimento. Os criados cansam-se, esgotam-se, perdem todo o sentimento de confiança e de afeição, porque veem que não há nenhum respeito por eles, que os tratam como seres inferiores e sem consideração pelas suas pessoas. Nos dias mesmo em que o capricho não domina, não são recompensados, senão por modos de arrogância e de silenciosa altivez. Há, sem dúvidas, senhoras, um justo meio termo a guardar. Vários domésticos não são razoáveis, abusam da bondade que se lhes testemunha. São ou podem ser indiscretos e exigentes. Querem amos sem defeitos e são completamente cegos para os seus desvarios. Tratai-os como próximos, dizia um filósofo da antiguidade, e serão desobedientes. Conservai-os afastados, criarão ódios e ressentimentos. Confúcio. É certo que o meio-termo da sabedoria é difícil de apanhar, mas esta dificuldade existe em todas as coisas deste mundo, e apesar dos seus embaraços, é necessário resolvê-las. O coração de uma mulher cristã parece-me maravilhosamente próprio para esta obra de conciliação. Ela saberá conservar a sua autoridade e desenvolver na precisa ocasião uma sábia firmeza recordando as palavras de Fénelon. Quanto menos razoáveis são as pessoas, mais necessário é que o temor as retenha. A mulher forte saberá, pois, fazer frente a certos espíritos difíceis, pretensiosos e ridículos nas suas exigências. Ela os conduzirá ao seu lugar, quando a sabedoria o requeira. Mas, no procedimento ordinário, deverá lembrar-se sempre que manda a irmãos em Jesus, que o amor e a doçura são as melhores e mais cristãs vias de persuasão, e que a severidade deve ser reservada para as circunstâncias em que a razão e a caridade sejam meios insuficientes. Fénelon diz ainda que, em certas casas, se olham os domésticos, abre aspas, quase como cavalos, de diferente natureza, e que se supõe que são feitos para a comodidade dos amos, fecha aspas. Nada há mais oposto aos sentimentos da fé e da razão. Os criados são irmãos, que deveis amar e tratar como tais. Devem-vos o seu serviço e a sua fidelidade. Se faltarem a eles, chamai-os prudentemente aos seus deveres, mas tanto quanto possível, com uma caridosa compaixão, com uma firmeza que não exclua a afeição. Uma única palavra doce e filha do coração bastará para dissipar as nuvens, para fazer desaparecer numerosas prevenções, para vos preparar sólidas e profundas amizades no coração dos vossos domésticos. E não valerá isto mais do que as relações forçadas, do que os laços frios e guindados, que gelam o coração e envenenam a vida muito mais do que se acredita? A própria fábula o prova. A amizade da formiga nem sempre é para ser desdenhada. A mulher forte divide o trabalho e os alimentos pelos seus domésticos. O Espírito Santo não despreza uma minudência, porque tudo é importante na vida.
Que os vossos criados trabalhem é bom, mas não lhes mercadejeis o sustento nem os cuidados, Tratai-os um pouco como filhos da casa. Com isto interessa não só a caridade, mas ganhará também em aumento quanto é vosso. Não calculeis com mão quase avara o que diz respeito ao bem-estar, à doçura da sorte deles. Ganhareis por um lado e que perdereis por outro. Além disto, um pouco de afeição verdadeira num coração dedicado não vale mais do que uma moeda de ouro? Não é somente o alimento e os cuidados materiais que é preciso assegurar aos vossos criados. Como eu gosto de ver a mulher cristã alargar o seu coração maternal e reservar nele um lugar não só para os seus filhos, senão também para todas as pessoas da sua casa. Sim, é necessário que ela note uma afeição maternal a todos e que o mais ínfimo compreenda que tem um quinhão no calor da alma e no foco do coração dela. Assim realizará a comparação que sempre me apraz repetir, porque será admiravelmente verdadeira no seu esplendor e na sua simplicidade, e porque, ao passo que for examinada, se lhe descobrirão novos aspectos. Então a mulher forte será o sol de sua casa. Sicut sol oriens. O astro do dia derrama a sua luz nas nuvens, nas montanhas e nos palácios dourados, mas não despreza a florzinha do vale, e a menor folhinha do vale, e a menor folhinha de relva participa da sua luz cheia de calor. Sobre ela não é tão abundante como sobre os carvalhos da montanha, mas é sempre a mesma luz. E o pouco que recebe, basta-lhe a vida e a felicidade. Assim, a mulher forte derrama as suas afeições íntimas sobre a família e os verdadeiros amigos, mas deixa uma reserva na alma para os domésticos. Dá-lhes menos que a seu marido e a seus filhos, mas todavia dá-lhes alguma coisa da mesma fonte, o que para os criados tem muitas vezes o mesmo sabor. Após a distribuição de trabalho, de cuidados e afetos, não julgueis deixar de encontrar defeitos em vossos criados. A estes, diria eu, sofrei os defeitos dos vossos amos e amas. Mesmo os melhores tê-los-ão. E para vós, a verdadeira maneira de lhes atenuar o efeito é responder-lhes com a paciência e com a imóvel docilidade. Doçura e paciência fazem mais do que a cólera e a reação violenta. E a lã é a substância que melhor suspende o movimento impetuoso da baça do canhão. A vós, senhoras, digo somente: sofrei os defeitos dos vossos domésticos, porque nunca fundarão. Com estas duas seguranças, com a certeza da paciência do lado dos criados e do lado dos amos, chegar-se-ia a organizar perfeitamente o interior das famílias. Se a correia da paciência faltasse daqui, sobraria dali. E isto é o belo ensino do cristianismo. Em toda a parte onde há relação entre os homens, ele estabelece deveres recíprocos, e de um modo tão firme e de tal modo solidário, que se um faltar, o outro deve ser mais forte para resistir. Assim ele prega ao marido o amor e o respeito, à mulher o respeito e a submissão, aos amos a bondade, aos servos a deferência e a paciência, mas de tal modo que, se os primeiros forem fiéis aos seus deveres, a fidelidade dos segundos deve aumentar. A natureza tem, evidentemente, outra linguagem. Quando o nosso próximo falta às suas obrigações, nós julgamo-nos completamente livres das nossas, mas este espírito de livre troca produz maus processos, e não é talvez uma das menores causas das nossas perturbações de família e de sociedade. Há defeitos que, segundo a nota de Fenelon, estão arraigados até a medula dos ossos. Neste caso, diz o arcebispo de Cambrai, se quereis corrigi-los no vosso doméstico,
Não é a ele que pertence a responsabilidade de fazê-lo. É a vós que pertence a de empreenderdes a sua correção. Quando tendes um cavalo que é zanaga e desejais que ele veja de ambos os olhos, vós é que vos tornais completamente cegos. Ah, minhas senhoras, neste mundo todos nós somos um pouco zanagas e, portanto, devemos aturar-nos uns aos outros. Tendes um doméstico que não possui o juízo desejado? Por que o empregais em serviços delicados? Comete uma loucura, mas só vós sois a principal causa. Tendes outro que não vê um palmo adiante do nariz? Então não podereis querer-lhe mal, porque tem a vista curta. Zangai-vos porque não vê a distância de 1 quilômetro? Mas vós, afinal, é que desarrazoais. Um terceiro é coxo, e quereis que ande direito. E não vedes que exigis o impossível? Eu quero dizer que a pobre natureza é cheia de enfermidades morais, e que uma vez determinadas certas moléstias no próximo, é preciso levá-las em conta, e não pedir a reforma do que se não pode corrigir. Soframos os defeitos uns dos outros, dizia São Paulo. É a regra da verdadeira sabedoria, da paz e da felicidade doméstica. Alter alterius onera portate. Mas direis vós, há uma má cabeça, e eu não posso aturá-la. Muito bem, mas as más cabeças encontram-se por toda parte, ao menos nas ocasiões das luas. Vós próprias não tendes às vezes acessos de febre cerebral? Sede, pois, indulgentes para os outros, hein? Além disso, sede menos difíceis em criados, para que não acabeis por deixar de encontrá-los. Desconfiai muitas vezes do melhor, porque muitas vezes é inimigo do bem. Tendes uma criada que, dizeis, está sujeita às influências da lua. Como a rainha da noite, tem as suas pontas, ora para um lado, ora para o outro. Quereis mudá-la? Muito bem, fazei-o. Tomareis talvez outra que, em vez de 2, terá 4 pontas. A diferença é que estarão do outro lado, em lugar da direita, na esquerda. Et iorta sunt quator cornua. Se tinhais uma criada esquisita, tereis uma violenta. Se tinhais uma razoável, fareis a conquista doutra que será má. Escolhei. O melhor, crede-me, é viver com o seu mal, uma vez que ele não se torne muito forte. O mundo, e tudo quanto encerra, é tudo uma grande miséria. Tomai o vosso partido, que os murmúrios e as mudanças de pessoas nada farão. Embora, direis ainda, falais para os que têm em casa uma pessoa considerável, que o meu é muito modesto, uma criada de sala e, quando muito, uma cozinheira. Neste caso, se me permitis, vou procurar outro lar, cujo pessoal seja muito numeroso e difícil de governar. Os doutores da Igreja ensinam que a alma humana, com a sua organização, é uma casa completa. Nada lhe falta, nem mesmo os porteiros. Ali há a inteligência, a alma propriamente dita, a imaginação e os sentidos. A inteligência como o esposo, diz Santo Agostinho. A alma propriamente dita é a mulher. Ajuntarei que a imaginação, com os seus numerosos caprichos, representa um pessoal de domésticos tumultuosos, e que os 5 sentidos são como os 5 porteiros dos portões da rua. Fazer ouvir este pequeno mundo, pô-lo em harmonia, não é coisa fácil. Quando a inteligência quer uma coisa, o coração quer outra. São marido e mulher, muitas vezes prestes a baterem-se. Depois a imaginação, com os seus 1000 fantasmas, com os seus ruídos fantásticos, com a sua algazarra de dia e de noite. E julgais que o vosso lar não está em condições excelentes
para excitar-vos a paciência? E os porteiros, os olhos, os ouvidos, esta espécie de batalhões afamados, que fazem mais barulho que o resto? Não contando os nervos. Que interior, que confusão, que babel! Repito mais uma vez o texto da Bíblia. Madrugai para dardes trabalho e alimento aos vossos criados, pondo-os em ordem logo de manhã. Desanuviai a vossa imaginação, para o que será talvez preciso mais tempo e cuidado do que para pentear uma cabeleira desgrenhada. Vede como as vossas ideias vão aos quatro ventos, como a imaginação canta e se torna impertinente, como raciocina, como troveja e como é absurda. A inteligência quer submetê-la à razão, mas é inútil. São fadigas perdidas, porque ela grita mais alto e enfurece-se com mais violência e continuidade. Faz tanta algazarra que se diria, segundo a nota de São Gregório, a voz múltipla de várias criadas, cujas línguas fossem perfeitamente afiadas. Eis um belo serviço a ordenar cada manhã. Queixai-vos de não ter desocupação e eu acabo de achá-la. Fazei a paz nessa algazarra, lançai a harmonia nessa confusão, mas procedei de tal modo que essa harmonia não seja essencialmente perturbada até a noite, e eu vos darei um privilégio, um certificado de excelente dona de casa. Outrora não se fazia todo esse barulho na pobre cabeça humana. E por quê? Porque ela estava submetida a Deus. E neste caso, todas as potências do homem, o espírito, o coração, a vontade, a imaginação, os sentidos, tudo era submetido ao chefe da casa. Porque este próprio chefe obedecia a Deus. Desde a primitiva revolta, que tudo foi transtornado no homem, e a nossa pobre natureza converteu-se numa como casa, onde muitas vezes se batem marido, mulher e domésticos, isto é, o espírito, o coração e a imaginação. Há um meio muito simples de restabelecer a paz, não completa, mas a mais tolerável neste mundo. Trazei Deus para a casa, fazei-o chefe, ordenador e presidindo a tudo, e em breve tudo entrará em ordem. Eu não conheço nada mais próprio para pacificar uma casa, para pô-la em calma, do que, sobretudo pela manhã, um olhar ao céu, como um pensamento de amor que se dirige ao alto e nos traz descendo a paz do Senhor. Pela manhã, quando a cabeça está doente, ponde-a aos pés da cruz. Quando o coração sofre, colocai-o sobre o coração de nosso Senhor. Quando a imaginação tem febre, acalmai-a com uma gota de sangue de Jesus Cristo. Quando o ser inteiro está em ebulição, dai-lhe um pouco de refrigério, pedindo a Deus que deixe cair sobre vós o orvalho do céu. Sede fiéis a estas recomendações, senhoras, e podereis, por mais longo que seja o dia, repousar à sombra da vossa vinha e da vossa figueira, isto é, podereis gozar da íntima aventura que Deus prometeu aos seus eleitos e que é uma das mais doces recompensas da virtude. E cada um podia assentar-se sob sua parreira ou figueira, sem recear o inimigo.